Então, boa noite a todos, todas. É, é uma alegria sempre, sextas com letras, receber. Primeiro, porque eu mato a saudade das aulas, das rodas de leitura nas aulas, né, de vocês. Para mim é um momento especial, né, ver todos, né, trabalhando já, desenvolvendo o seu trabalho, né, fico muito feliz. E em segundo lugar, e também não menos importante, né? Eu acabo sempre por me surpreender com novas abordagens, novos autores, novos olhares, muitas vezes sobre autores que eu já conheço e novos autores que eu não conheço, né? Conheço pouquíssimo, né? É o caso da Shirley Jackson, né? Então eu fiquei assim feliz quando a Ana trouxe, né, aliás, ela mesmo nas aulas, ela sempre levava autores ou autoras, né, diferentes, né, desse cânone que a gente conhece da literatura brasileira e da literatura universal. Então, hoje nós vamos ter essa roda de leituras, né, ler e conhecer quem ainda não conhece, ou reler quem já conhece, a Shirley Jackson, sobre a qual a Ana Fernandes vai falar, né, mais adiante. Então, obrigada, Ana, pela colaboração com o IEL. Tá? Esperamos que essa seja uma primeira de outras colaborações, viu? E eu vou falar um pouquinho da Ana para vocês, tá? A Ana tem 28 anos, é paulista e bibliófila, leitora voraz. Me formei, aqui ela é é uma biografia que ela fez questão de fazer, né, em primeira pessoa. Me formei em letras clássicas, português grego antigo. Já trabalhei como assistente editorial na área de livros técnicos e científicos. Busco agora e sempre compartilhar meu amor pelos livros com outras pessoas. É o lugar certo, viu, Ana? É a nossa cesta com letras, essa a nossa lei, né? Os livros que nos apaixonam, a gente trazer aqui os livros que nos apaixonam, os autores, e lançar um olhar, mostrar o nosso olhar particular sobre esses livros. Ana, então agora é com você, tá? Uhum. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço por essa apresentação e por todo o tempo da aula que a gente teve antes do curso, por criar essa oportunidade para a gente poder ler junto. Até eu já aprendi sobre vários outros autores que eu também não conhecia, então é sempre uma experiência interessante. Então, um pouco estranho ouvir a sua biografia desse jeito. Você Ah, escreveu. que você escreveu em primeira pessoa, na terceira pessoa. Mas é isso. Eu fiz o curso de formação do IEL, eu fiz letras, mas principalmente, mais do que ter estudado literatura, é o fato de que eu gosto muito de ler e de falar com outras pessoas que também gostam de ler, que me trouxe até aqui. Então é um prazer. Espero que a gente se conheça um pouco melhor hoje também. E mas primeiro eu queria apresentar a autora de hoje para vocês e depois todos podemos conversar um pouco mais. Ah, mais alguém já conhecia a Shirley Jackson? É a primeira vez? É, alguém já conhecia? Não? Ótimo, então vamos ficar conhecendo. Ok. A Shirley Jackson, Camila, você pode passar para o sobre a autora primeiro, por favor? Depois a gente volta por último para essa citação que eu gosto demais, mas a gente começa com os dados. Então, a Shirley Jackson nasceu em 1916, em São Francisco, de uma família bastante tradicional. E tradicional tanto no sentido de que ela era tradicional da região de São Francisco, então eles vinham de uma condição social boa, um grupo social formado, e também tradicional no sentido de que em 1916 eles eram bastante observadores de todas as morais sociais.
Então, ela se formou, ela cresceu nesse ambiente religioso, bem definido, branco, como a gente consegue imaginar. Porém, ela mesma conseguiu quebrar um pouco desse mundo. Ela começou uma faculdade na região da Califórnia mesmo, mas depois ela foi para Nova York, se formou como jornalista e lá ela começou a escrever. E ela decolou bastante cedo até, porque ela publicou A Loteria, que é o conto de longe mais famoso dela, na revista The New Yorker. A Loteria era o conto que eu pensei originalmente em trazer, porque ele é um marco da carreira dela, é muito, muito conhecido, mas ele é longo demais. E esse conto teve uma reação tremenda. A crítica foi muito positiva, mas eles receberam, acho que, mais de 300 cartas de leitores, alguns dando os parabéns, outros falando do quanto eles ficaram perturbados com aquela história, quanto eles se sentiram mal lendo aquilo. Então, de um jeito ou de outro, a reação foi bastante forte, que eu diria que é uma característica da obra dela. Ela consegue perturbar o nosso conforto, bastante elegância. Bom, em Nova York, ela se casou com outro escritor, o Stanley Edgar Hyman. Ah, eu diria bem menos conhecido do que ela acabou sendo. Inclusive, ela foi a ganha-pã da família por bastante tempo. Mas eles tiveram filhos juntos, passaram muitos anos juntos, foram morar em Vermont. Se você acredita nas biografias, que eu não posso dizer sim ou não, porque eu não vi nenhuma, mas o relacionamento deles foi conturbado, apesar de ter sido longevo. Porém, já era em outro formato do que aquele mundo do qual ela veio. Aquele mundo tão. O papel da mulher é esse, como as pessoas se comportam, o que é ter uma carreira, enfim. Bom, ela decolou no mundo da escrita e ela publicou em vários gêneros. Ela escreveu histórias para os filhos que acabaram sendo publicadas. Ela escreveu histórias semi-biográficas sobre os filhos, em que ela abria mais o senso de humor dela. Mas, começando com a loteria e passando para o primeiro romance da A Maldição de Hill House, ela ficou muito marcada no gênero do romance gótico. Dos romances, aliás, eu diria que todos estão dentro desse gênero, mas ela foi uma contista muito prolífica também, e foi aí que a coisa teve mais variedade. Mas com o suspense psicológico e com o gótico foi onde ela virou um nome tão marcado. Inclusive, aquela série famosa da Netflix, que eu também não assisti, mas se alguém assistiu, que adapta histórias de Casa Mal-Assombrada, tem a temporada da Maldição de Hill House, porque é um exemplo perfeito, um exemplo quintessencial do que é a Casa Mal-Assombrada. Só que, como todos os livros dela, vai muito além disso, fala de muito mais do que isso. Eu diria, para mim, a Casa Mal-Assombrada é quase o de menos daquela história de uma psicologia muito conturbada. Ah, ela era muito, ela fechada, ela não gostava de dar entrevista, ela não saía muito na mídia. Ela desenvolveu um medo de sair de casa quando ela já estava adulta, vários problemas de saúde. Então, com 48 anos, ela acabou falecendo de problemas de coração, depois de já ter um período bastante difícil. Então, a gente teve pouco dela, do que poderíamos ter tido, mas o que ela deixou já foi uma carreira sofisticada, elegante, dentro de um gênero, prolífica, um pouco monotemática, talvez, mas muito talentosa dentro do que foi feito. Podemos descer para o próximo slide. Não tem muita coisa, só para mostrar uma foto dela. Tem poucas. Se a gente sai para procurar na internet, ela não gostava de aparecer em foto, ela não gostava de dar entrevista, mas temos algumas biografias dela, justamente porque a figura tão misteriosa acaba
criando vontade de saber o que estava por trás. E eu tenho no final algumas obras que no último slide, algumas das obras mais importantes dela. Então, eu não coloquei muito sobre as obras mais infantis, sobre as obras mais biográficas das crianças. Eu foquei nas que foram marcos da carreira. Então, a Loteria e Outros Contos, provavelmente o principal das coletâneas de contista. Mais tarde tiveram outros que não foram traduzidos para o português. E os romances, A Maldição de Hill House e Sempre Vivemos no Castelo, provavelmente são os maiores, mas também O Homem da Forca já foi traduzido para o português, os outros dois ainda não, os outros três ainda não. Talvez não cheguem a ser, não foram tão grandes. Mas todos eles, todos os que estão com o título em português e com o asterisco, é porque eles foram publicados pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras. Então, eles estão disponíveis na nossa língua numa edição recente. Essa talvez seja a foto mais famosa dela, inclusive. Podemos voltar para o primeiro slide? Então, esse que eu coloquei aqui é a primeira parte do primeiro parágrafo de A Maldição de Hill House, e é uma citação que eu adoro desde a primeira vez que eu li, que é: nenhum organismo vivo pode existir com sanidade por muito tempo em condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, alguns supõem, sonham. E faz bastante sentido dentro do contexto de uma obra com um pouco mais de fantasia do que outras obras dela, um pouco mais pé no chão, mas que dialoga com tudo que ela escreve. Ela está sempre, eu diria, um pouco além do que acontece nos fatos da vida real, seja pensando na psicologia dos personagens, no que eles não falam um para o outro, no que eles não falariam nem para si mesmo, mas que a gente consegue entender, o que fica subentendido. Então, a realidade absoluta, que seria insuportável, coisa com que eu concordo totalmente, nunca é buscada na obra dela, até porque talvez seja intolerável, seja impossível. Podemos parar a apresentação da autora por aqui. Deixa eu ver o chat. Oi, Ivone. Oi, Denise. Denise, você já leu Sempre Vivemos no Castelo. A Denise sempre leu tudo. Ela é muito leitora. Você gostaria de falar alguma coisa, Denise, ou alguém mais? Algum comentário sobre a Shirley Jackson antes de passar para o conto? Eu queria só que você repetisse o número da série, porque eu sou leitora voraz, mas também adoro uma sériezinha básica da Netflix. Qual é o nome da série? A série, se você pesquisar Maldição de Hill House, ela já deve Ok, aparecer. Ela é uma antologia de séries de meio de terror da Netflix, mas a única coisa que eu sei é que eles mudam a história inteira. Então eu nunca quis assistir porque é um livro que eu gosto muito. tá legal, tá legal. Mas, Obrigada. mas alguém? Passamos pro conto? O que que vocês preferem? Passamos. Vamos pro conto, então. Então, esse conto, que é da coletânea A Loteria e Outros Contos, não é um dos primeiros contos que alguém talvez associe com ela, mas para mim ele ilustra vários pontos importantes e ele é mais compacto, mais enxuto, então achei ele perfeito para a gente conversar. Então vamos começar. Uma firma boa e tradicional. A senhora Concord e sua filha mais velha, Helen, estavam sentadas na sala de casa, costurando, conversando e tentando se manter aquecidas. Helen tinha acabado de largar as meias que vinha remendando e fora até as portas de vidro que se abriam para o jardim. Quem dera a primavera se apressasse para chegar logo, dizia quando a campainha tocou. Deus do céu, disse a senhora Concord, se for visita,
O tapete está coberto de fios soltos. Curvou-se na poltrona e começou a catar os retalhos de tecido à sua volta, enquanto Helen ia atender a porta. Ela abriu e ficou sorrindo enquanto a mulher à sua frente lhe estendia a mão e começava a falar rápido. Você é a Helen? Eu sou a Sra. Friedman, ela disse. Espero que você não me ache uma intrometida, mas eu estava louca para conhecer você e sua mãe. Como vai? Helen cumprimentou. Não quer entrar? Ela abriu mais a porta e a Sra. Friedman entrou. Era miúda e de pele escura e usava um elegantíssimo casaco de leopardo. Sua mãe está em casa? Ela perguntou a Helen no instante em que a Sra. Concord vinha da sala de estar. Eu sou a Sra. Concord, falou a mãe de Helen. Eu sou a Sra. Friedman, disse a Sra. Friedman. Mãe do Bob Friedman. Bob Friedman, a Sra. Concord repetiu. A Sra. Friedman se desculpou com um sorriso. Eu tinha certeza de que o seu filho teria mencionado o Bob, ela disse. Claro que mencionou, Helen falou de repente. É sobre ele que o Charlie vive escrevendo, mãe. É muito difícil fazer essa correlação, ela explicou à Sra. Friedman, porque a gente tem a sensação de que o Charlie está muito longe. A Sra. Concord assentia. Claro, ela disse. Entre e venha se sentar. A Sra. Friedman seguiu as duas sala adentro e se sentou em uma das poltronas não ocupadas por materiais de costura. A Sra. Concord gesticulou para o ambiente. Faz uma bagunça danada, ela disse. Mas de vez em quando eu e a Helen pomos mãos à obra e fazemos as coisas. São cortinas para a cozinha, acrescentou, pegando o tecido que andara costurando. São muito bonitas, a Sra. Friedman disse, educada. Bom, nos conte do seu filho, a Sra. Concord prosseguiu. Estou impressionado de não ter reconhecido o nome logo de cara, mas de certo modo eu ligo Bob Friedman com o Charlie, com o exército, e me pareceu estranho que a mãe dele estivesse na cidade. A Sra. Friedman riu. Foi exatamente assim que eu me senti, declarou. O Bob escreveu que a mãe do amigo dele morava aqui, a alguns quarteirões da gente, e fiquei me perguntando por que eu não vinha dar um oi. Que bom que veio, a Sra. Concord disse. Acho que a esta altura a gente já sabe tanto sobre o Bob quanto a senhora, Helen falou. O Charlie vive falando deles nas cartas. A Sra. Friedman abriu a bolsa. Eu até recebi uma carta do Charlie, disse. Achei que vocês gostariam de dar uma olhadinha. O Charlie escreveu para você? A Sra. Concord perguntou. Foi só um bilhete. Ele gostou tanto do tabaco para cachimbo que eu mandei para o Bob, a Sra. Friedman explicou, que pus uma latinha para ele da última vez que mandei um pacote para o Bob. Ela entregou a carta à Sra. Concord e disse a Ellen: Acho que já sei tudo sobre vocês, de tanto que o Bob falou da família. Bom, Ellen falou, eu sei que o Bob comprou uma katana para dar de Natal à senhora. Deve ter ficado linda debaixo da árvore. O Charlie o ajudou a comprar do rapaz que tinha a espada. A senhora soube disso? E que eles quase se meteram numa briga com o rapaz? O Bob quase se meteu numa briga, a senhora Friedman corrigiu. O Charlie foi esperto e ficou de fora. Não, nós ouvimos falar que foi o Charlie quem arrumou a encrenca, Helen falou. Ela e a senhora Friedman riram. Talvez seja melhor a gente não comparar as histórias, a senhora Friedman disse. Eles não parecem coincidir nela. Ela se voltou para a senhora Concord, que tinha terminado de ler a carta e passado o papel para Helen. Eu estava justamente falando para sua filha quantas coisas positivas ouvi a seu respeito. Também ouvimos muito sobre você, a senhora Concord disse. O Charlie mostrou a Bob uma foto sua com as duas filhas. A caçula se chama Nancy, não é isso? É Nancy, sim, a senhora Concord respondeu. Bom, o Charlie sem dúvida pensou muito na família, a senhora Friedman disse. Não foi uma simpatia ele me escrever? Ela perguntou a Helen. O tabaco deve ser ótimo, Helen disse. Titubeou por um instante e devolveu a carta à senhora Friedman, que aguardou na bolsa. Eu adoraria conhecer o Charlie uma hora dessas, a senhora Friedman comentou. Parece até que já o conheço bem. Tenho certeza de que ele vai querer te conhecer quando voltar, a senhora Concord falou. Tomara que não demore muito, a senhora Friedman disse. As três calaram por um tempo, e então a senhora Friedman continuou, animada. É tão esquisito que a gente mora na mesma cidade e só com os nossos filhos indo tão longe tenhamos nos conhecido. É uma cidade onde é muito difícil conhecermos outras pessoas, a senhora Concord comentou. Faz muito tempo que vocês moram aqui? A senhora Friedman sorriu como se pedisse desculpas. É claro que sei do seu marido, acrescentou. Os filhos da minha irmã estão no colégio do seu marido e falam muitíssimo bem dele. Sério? A senhora Concord perguntou. Meu marido vive aqui desde sempre. Eu vim do oeste quando me casei. Então não foi difícil para você se instalar e fazer amizades? A senhora Friedman disse.
Não, não tive muita dificuldade, a senhora Concord falou. Claro que nossos amigos, em geral, são as pessoas que estudaram com o meu marido no colégio. Que pena que o Bob não teve a oportunidade de ter aulas com o Sr. Concord, a senhora Friedman lamentou. Bom, ela se levantou. Adorei finalmente conhecer vocês. Fico contente que você tenha vindo, a senhora Concord disse. Foi que nem receber uma carta do Charles. E eu sei que uma carta é recebida de bom grado, pois eu fico ansiosa pelas cartas do Bob, a senhora Friedman acrescentou. Ela e a senhora Concord se dirigiram à porta, e Helen se levantou e foi atrás delas. Meu marido está muito interessado no Charlie, sabia? Desde que descobriu que o Charlie estava estudando direito quando entrou para o exército. Seu marido é advogado? A senhora Concord perguntou. Ele é o Friedman da Grunwald Friedman e White, disse a senhora Friedman. Quando o Charles estiver pronto para começar, quem sabe meu marido não consegue uma vaga para ele? Quanta gentileza a sua, a senhora Concord agradeceu. Charles vai ficar com muita pena quando eu falar isso para ele. É que sempre ficou meio que combinado que ele viraria sócio do Charles Satterwhite, o amigo mais antigo do meu marido, da Satterwhite Harris. Acredito que o Sr. Friedman conheça a firma, a senhora Friedman disse. Uma firma boa e tradicional, a senhora Concord falou. O avô do Sr. Concord era sócio. Mande nossas carinhosas lembranças ao Bob quando a senhora escrever para ele, Helen pediu. Mando sim, a senhora Friedman disse. Vou contar do meu encontro com vocês nos mínimos detalhes. Foi ótimo, ela falou, estendendo a mão para a senhora Concord. Eu gostei muito, a senhora Concord afirmou. Diga ao Charlie que vou enviar mais tabaco para ele, a senhora Friedman pediu a Helen. Digo sim, Helen disse. Bom, então, tchau, a senhora Friedman falou. Tchau, a senhora Concord se despediu. Publicado no New Yorker, onde muitas das obras dela foram desde o começo. Eu tenho algumas observações a fazer e depois eu posso abrir para todo mundo poder conversar ou a gente pode fazer em outra ordem. Alguém quer acrescentar, alguém quer dizer alguma coisa sobre o que achou do conto? Não? Então eu começo. Bom, Suzana, quer... Não, estou ouvindo aqui com muita atenção. Tá certo. Então, esse é um conto que, à primeira vista, e até na minha primeira leitura, ele parece completamente banal. É uma situação banal entre pessoas que não estão dizendo quase nada. Então, conhecemos alguns fatos sobre essas pessoas enquanto a história se desenvolve, mas muito pouco sobre quem elas são e sobre o que elas pensam. Então, eu chamo a atenção para o fato de que, essencialmente, esse conto é um grande diálogo de banalidades, de trivialidades, de pequenas frases que, se aceitas à primeira vista, que não tenham um significado maior, não dizem quase nada. Então, nós não conseguimos acessar a interioridade das pessoas envolvidas à primeira vista. Porém, numa segunda leitura, eu acho que, pelo menos para mim, ficou mais claro o quão cuidadosamente essas pessoas são posicionadas, uma contra a outra, uma em oposição à outra, e o quanto esse silêncio não é casual, mas é uma escolha deliberada das personagens no jogo que elas estão fazendo de interação uma com a outra. Então, estamos dentro de um ambiente doméstico, tradicional, a mãe e a filha costurando as cortinas da cozinha, quando uma estranha chega e entra nesse ambiente e se posiciona como uma discreta adversária dessas duas mulheres. Então, nesse primeiro parágrafo que descreve a senhora Friedman, quando ela chega na casa da senhora Concord, e eu chamo também a atenção para como ela sempre se mantém como a senhora Friedman e a senhora Concord fechadas nesse papel de esposas de família que elas são. Nós temos
Ela abriu mais a porta e a senhora Friedman entrou. Era miúda e de pele escura e usava um elegantíssimo casaco de leopardo. Só nessa frase, uma chave de interpretação para o resto do conto já pode ser tirada. Friedman é um nome que os judeus Askenazes, se eu não estou pronunciando errado, nos Estados Unidos tendiam a usar. Então, carregado no nome da personagem, você já tem esse detalhe que nunca é, como quase todo o resto sobre o conto, explicitado, mas que dá todo o pano de fundo do que está acontecendo. Então, nessa família boa e tradicional, uma mulher judia, de pele escura, pequena e estranha para essa família, chega e é recepcionada com educação, mas com uma frieza de quem trata com um estranho. Podemos descer um pouco mais, Camila? Aqui. Eu sou a senhora Concord, eu sou a senhora Friedman, mãe do Bob Friedman, assumindo que o Bob Friedman será conhecido, é um nome que vai significar alguma coisa, e, no entanto, num primeiro momento, a senhora Concord não se abre para essa possibilidade, não significa nada para ela, ou pelo menos ela não dá a entender que nada significa para ela, até que a filha mais nova abre essa porta. E eu acho interessante que todas as portas são abertas pela filha mais nova até a hora de que é a porta de saída do conto, no fim do conto, em que aí a senhora Concord é a pessoa que abre essa porta. Agora podemos passar mais adiante. Isso era só a introdução. Podemos descer mais, Camila? Aqui, perfeito. Então temos essas três mulheres sentadas, quase numa disputa de educação, de banalidades, mas a conversa que elas não estão tendo, para a qual elas só aludem, é, na verdade, o cerne do conto, é o que faz ele tão interessante. Nada sobre o que torna esse conto interessante para mim é dito explicitamente ou pensado explicitamente pelos personagens em nenhum momento. Mas só nessa pequena disputa sobre quem foi que se meteu na briga. Ah, foi o Bob que quase se meteu numa briga. O Charlie ficou de fora. Não, não, foi o Charlie que arrumou a encrenca e não o Bob. Essa disputa que elas têm sobre esses filhos que estão fora desse ambiente, que são homens que estão em outro país nesse momento e que podem interagir de uma outra forma do que elas podem, diz tudo o que está acontecendo sem que nada seja dito. Nada é colocado obviamente. É bastante sutil, o jeito que a Shirley Jackson constrói esse conto. Depois elas falam sobre o trabalho dos maridos, sobre a cidade, quem conhece quem estuda onde. E por baixo, essa talvez uma disputa, eu diria, talvez uma tentativa, também possível, de aproximação que é rejeitada ou não. Mas o mais interessante para mim é o fato de que você ouve toda essa briga. Eu imagino que se você tivesse lá, o ambiente talvez fosse bastante tenso e nenhuma única palavra do que elas falam deixa de ser perfeitamente educado e polido, é a melhor palavra. Por enquanto, seriam esses pontos que eu queria chamar mais atenção. Alguém quer me contar o que achou da história? Tá aí? É quase uma peça de teatro, né? É um teatro, né? E o que é muito interessante é que a senhora Friedman sabe mais do filho da outra do que a própria mãe, né?
tem uma relação muito mais próxima e tem uma disputa por esse papel ali, né? É muito incrível, assim, a forma como ela conta sem contar, né? Sem dizer, como é que ela mede, né? Todas as palavras que ela coloca no conto para que essas relações fiquem explícitas sem palavras, né? É muito interessante. Eu achei, Ana, muito interessante. Quer dizer, são algumas das pessoas aí sabem que eu moro nos Estados Unidos, mas isso aí é típico de conversa entre classe média branca americana, principalmente na parte nordeste dos Estados Unidos. Na verdade, é uma disputa entre elas estão se medindo ali o tempo todo. Eu acho que você falou o negócio de uma ser de origem judaica e a outra é o que eles chamam aqui de WASP, que é o branco anglo-saxão protestante. E elas estão ali o tempo todo se medindo, quer dizer, não só na hora que elas estão falando assim, o seu filho vem trabalhar, pode trabalhar com o meu marido, elas estão mostrando assim, o marido é fundador da firma de advocacia, o outro é muito amigo, então elas ficam o tempo todo. Isso aí, essa competição, é tão visível na vida que eu vivo aqui, particularmente o pessoal de classe média alta aqui. Não é todo mundo nos Estados Unidos que é assim, mas isso aí é um retrato ótimo da, dessa confronto que as pessoas têm de ficar marcando o território o tempo todo quando elas estão interagindo. Eu achei ótimo. Obrigada, Ana. É curioso também que não se pense em oferecer nada, né? A comida, que é a prova de receptividade, né? De hospitalidade, não aparece. Ninguém pensa em oferecer um chá, um café, whatever, né? Não, não Exatamente. existe Às vezes isso. nem convida para entrar em casa. Em Exato, recebe na determinadas porta, né? situações nem convida. Quer dizer, tem a comida quando tem um funeral, entendeu? Aí é outra coisa. Quando você É precisa. verdade, é. Quando alguém. Se eu, por exemplo, eu uma vez precisei, que estava com um monte de problema, as pessoas vieram trazer a Sim. comida para mim, entendeu? Mas Quando no você se regular, muda, né, não também. existe. É. É muito, muito. E esses verbos de elocução que se repetem, né? Disse a senhora, respondeu a senhora, tal. Quer dizer, que funcionam como um corte impeditivo do fluxo da relação, né? Quer dizer, quando se poderia iniciar um diálogo produtivo, há um corte de novo no, no próprio texto, né? É bem interessante, realmente. Não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar dessa escritora. Muito boa, Ana. Obrigada. Eu senti também o que a Ludmila falou, que eu estava querendo falar, que esse é bem americano, bem inglês, bem o texto, porque ele disse, ela falou, a gente agora, nos nossos contos aqui, né, pelo menos do Brasil, a gente evita colocar isso. Aí ela disse, pelo contrário, a gente até procura não assinalar e deixar claro para o leitor quem é que está falando, quem não está falando. E isso é bem do texto em inglês, do texto americano. Ele disse, ela falou, ele respondeu. Eu tinha reparado isso. Também gostei bastante. Acho que o Sérgio, como é o nome da. Sérgio é o meu marido, eu sou Helena. É que o meu computador não estava funcionando, e aí Ana, eu estou no computador dele. Mas o que a Thaís falou, eu achei assim perfeito. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, New England, que é exatamente isso.
e é uma tensão assim, né? E às vezes quando vocês... Engraçado, eu não sei o que aconteceria depois, né? Eu conto, se depois desse primeiro momento, esse jeito de falar, se houve um outro encontro, e o que aconteceu, mas parece assim, às vezes é uma, não sei, para começar, para as pessoas começarem a falar realmente, porque me deu uma tensão danada ouvir esse conto, você fica assim, que nervosismo que dá aquelas falas assim. É, pensando assim, no Brasil, no Nordeste, uma coisa assim, você vai no Nordeste, e você quer, por exemplo, alugar um barco numa praia. Se você chegar para a pessoa e dizer assim, e aí, quanto é que custa, eu posso alugar? A pessoa te olha assim, meu Deus, você tem que, olha como o céu está lindo, olha, tem um introite ali, assim, até você conseguir ter uma real, como é que se diz? Interação com a pessoa, né? Aí eu fiquei pensando, será que depois dessa coisa tensa e que não se diz nada, vai ter depois alguma fala a mais, ou é isso mesmo, né? Ou sempre vai se repetir esse tipo de coisa? Ah, Denise? Denise. Ah, Oi, boa noite. Bom te ver aqui, Ana. bom te Obrigada ver. por esse conto. Uma coisa, eu fiquei assim surpresa, né, por ler esse conto, que depois de ter lido é, o Romance do Castelo, a gente se espanta, né, com um conto assim tão calmo, né, tão tranquilo. E quando falou Shirley Jackson, eu já estava esperando alguma coisa assim mais aterrorizante, né? Mas obrigada por isso. Mas eu achei interessante, a gente lê assim, você falou, é uma coisa banal e acontecimento do dia a dia, mas parece que nada acontece, mas acontece muita coisa. Que aí, como eu li só uma obra da Shirley, mas já deu para sentir essa tendência dela de colocar é, esse lado antissocial, né, das pessoas, de querer se isolar, de não querer se relacionar com a outra pessoa. E eu lembro, né, que quando a gente lê Sempre Vivemos no Castelo, na biografia da Jackson, a gente viu que para ela escrever aquele conto, das pessoas enclausuladas, né? Que ela se baseou em várias experiências de pessoas que viviam isoladas, em experiências de agorafobia, né? Que fala. E, e eu notei isso, essa tendência às pessoas quererem não se aproximar, não se chegar. E também uma característica que eu achei interessante aí, aquela preocupação de o tapete não está sujo, né? Vamos arrumar, a gente faz isso, né? Vamos arrumar as coisas porque a visita vai chegar, aquela preocupação sempre mesmo, né? De se preocupar com as coisas domésticas, e essa é o que a gente chama de domesticação do feminino. Isso é muito comum na escrita Eu percebi isso na escrita da Shirley. E, para mim, esse conto foi um achado, adorei. Tá? Obrigada por ele. E sobre a referência aos homens, né? Aquele cuidado, né, o homem, aquela preocupação com o dinheiro, que ele vai trabalhar, vamos arrumar um. Eu acho assim, muito interessante ela sempre colocar esse lado, né, que o homem é que vai trabalhar, que vai ter o cargo, que vai lidar com o dinheiro. E, essa é uma questão assim bem pessoal para Shirley Jackson, porque, segundo, né, que eu li dela, o marido dela controlava o dinheiro dela, então ela não tinha aquela independência financeira, aquele controle sobre o seu próprio dinheiro. E na história ela coloca, né, as mulheres dentro de casa e os homens provedores. Não sei se eu viajei na maionese, mas foram as minhas impressões. Obrigada, Denise. Sempre que você tem alguma coisa muito ótima para dizer. Mas eu já vou passar para a Ivone, mas só um pequeno parênteses. Sim, isso é verdade. Ela ganhava mais dinheiro do que o marido,
E, no entanto, ele controlava o dinheiro da casa. Então, o próprio dinheiro que ela fazia tinha que passar pelo veto crivo do marido antes dela poder usufruir. Terrível. Ivone? Abriu? Agora sim. Abriu? Oi, boa noite, Ana. Feliz de estar falando com você. Desculpa, eu estou com a câmera fechada, mas é que minha bateria vai acabar. Eu nem sei se consigo ficar até o final. Eu estou no celular. Mas é para dizer assim, no início você perguntou se alguém conhecia Shirley. O livro, a literatura, não, mas o filme assisti sim. Inclusive são duas, né? E o que que ela coloca? Eu não sei se está bem, né? Até porque todo e qualquer autor tem muita liberdade na sua escrita, e uma vez que isso passa a ser filmado, né, roteirizado, quem roteiriza tem direitos a fazer adaptações, mas a Casa Mal-Assombrada, ela acaba se tornando uma personagem com características é, psicológicas, né, com comportamentos psicológicos das pessoas que ali estão, né? E tudo aquela coisa assim da imaginação. Agora, observando, né, foi bem legal a Thaís ter pontuado aí que as norte-americanas têm esse comportamento, esse diálogo assim, mas eu não vejo só as norte-americanas, não, brasileiros, aqui os brasileiros, eu vejo muita gente competindo, e como a Suzana mesmo falou, às vezes sabe mais da vida do outro, do filho do outro, do que a própria mãe. É algo bem característico, acho que da sociedade, assim, principalmente, né, classe média alta. Agora, de início, na apresentação, né, na literatura desse texto, eu pude observar a disputa, logo assim, de início, né? Até pela a descrição da preocupação de fazer a descrição do casaco de pele e tal. Eu vi assim, né, aquela coisa de uma disputa de superioridade, e a outra falar, eu consigo, né, um trabalho para o seu filho, conversando com meu marido, tal. Eu vejo isso bem comum, e achei assim o diálogo, né, ainda que você colocou, né, superficial, né, algo do dia a dia, que fala, né, sem muita profundidade, mas é fazer a leitura né, nas entrelinhas que você percebe, né, a característica, o comportamento, né, o pensamento, né, de cada personagem aí. E traz uma certa tensão o tempo todo. Desde que eu comecei a ler, eu fui ficando assim tensa. Não sei porque eu achei que já ia ser alguma coisa de terror. É o texto mesmo, você fica tensa, vai acontecer o atrito entre as duas, vão disputar o filho a tapas, e você fica lendo dessa forma, muito bom. Uma coisa, quer dizer, que eu notei, acho que muito também, ela era da Califórnia. O pessoal na Califórnia, o pessoal do oeste americano é completamente diferente do pessoal do leste. O pessoal do Pacífico é diferente do pessoal do Atlântico. E tá muito essa característica dessa Concord aí, sei lá qual que era a mulher, é muito do lado do Atlântico, que é onde, principalmente na área de Boston, Nova York, ali para cima. E foi muito interessante, eu gostei demais. Parece que imagina uma festa com gente assim, absoluto. Você fica na tensão o tempo todo, porque você nunca sabe, é aquele negócio assim pesado o tempo todo. Só falar um instantinho. Desculpa o atraso, eu fiquei sem luz durante 3 horas hoje aqui em casa, de umas 3h15 mais ou menos até as 6h15. Não pude entrar no início, Ana. Estava louca para acompanhar, imprimir o conto, está aqui direitinho, estou lendo. Achei fantástico. Você sempre traz nas autoras assim, os autores assim. Quando eu vi assim, a Ana, assim, imperdível essa cesta com letras, porque tem sempre umas surpresas A muito gente, É, boas, né? Ivane, Hã? não fala, não nada. Essa coisa assim das aparências, né? Dessa banalidade, uma coisa super banal, porque
me chamou a atenção, que você botou no final, que o conto foi publicado em 4 de março de 1944. Ou seja, estava em plena guerra, em pleníssima guerra. Os filhos eram colegas de exército, estavam fora dos Estados Unidos, e não há a menor palavra para dizer tomara que voltem com saúde, tomara que voltem vivos, tomara que essa guerra acabe logo. Zero, não, meu filho que foi quem conseguiu comprar, ajudar o seu a comprar o presente. Não, mas eu mandei o tabaco para ele. Essa coisa que você diz do não dito que está dizendo tudo, né? Essas coisas ocultas, né? E, como você pontuou muito bem, essa interrupção, ela disse, ela respondeu, é uma forma que a autora encontra de mostrar como a conversa não flui. Não flui porque ninguém quer que flua ali. Ninguém quer. E a outra coisa que, nessa passagem que ela fala da compra do presente de Natal, da katana, né, da espada lá que o filho me remeteu direto àquela uma peça que também teve filme, O Deus da Carnificina, que são duas famílias né, que se reúnem, os pais se reúnem para falar da briga dos filhos na escola de bola. Vai virar um negócio desse. Fantástico. E o nome, né? Uma firma boa e tradicional. Quer dizer, aí já detona tudo. Já tanto a escola, que triste, né? E a firma de advocacia. Muito legal o seu conto. Muito, muito bom mesmo. Não conhecia a autora, para variar, tá? Você Que bom que sempre você trazendo gostou. novidades. Ai, eu fico feliz que vocês gostaram do conto. Eu concordo também, tudo que foi pontuado até aqui. Achei interessante o que a Susana falou de ser uma peça de teatro, porque eu acho que a Shirley Jackson tinha sempre, em todos os contos dela, muito na cabeça a fisicalidade do personagem, mesmo quando isso não está no texto, porque você imagina perfeitamente aquela postura reta, a mão pousada no colo, o rosto controlado, todas as Uhum. sutilezas do que está escrito te levam a ver claramente a cena na sua cabeça, e é uma cena, como a Thaís colocou, de uns Estados Unidos. Bom, ela, claro, sabe muito melhor dos Estados Unidos do que eu vou saber na minha vida, mas que você sente quando você lê a Shirley Jackson que é uma cultura muito clara sendo retratada, mas sendo retratada sempre pelo lado B dela, por toda aquela crueldade não explícita que ela tem entre, como vocês colocaram, elas falam o tempo todo, mas elas não têm um diálogo de verdade. E elas poderiam ter, são duas mães que os filhos estão na guerra, podem morrer a qualquer momento, poderiam querer se abrir uma para outra e ter um companheiro, mas antes de se apegar ao que elas têm de ser humano, elas se apegam ao que elas têm de ser social. Então é quem tem mais dinheiro, mas quem tem a família mais antiga, quem o filho fala mais com ela, mas quem tem meninas na família. Antes delas se abrirem como pessoas, o que importa é como elas vão ser vistas uma pela outra, pelos outros. Para mim, a Denise colocou muito bem, se vocês já leram os textos de terror dela, a casa mal assombrada, gente, a casa é mal assombrada, mas o terror psicológico é 1000 vezes mais assustador do que qualquer parte dessas. Tem uma novela dentro dessa coletânea de textos aqui em que ela descreve uma vizinha que se muda, uma mãe solteira, porque o pai da criança morreu, e ela se muda para uma cidadezinha pequena. Para mim não é sobrenatural, não é de terror, é mais assustador para mim do que qualquer coisa que tenha acontecido nos outros. É de uma crueldade sem sangue, uma crueldade fria, terrível. Mas desculpa a interrupção, Zulmira, por favor. Você levantou a mão primeiro. Oi, Ana, obrigada por ter trazido esse conto. Também me ligo às outras pessoas que te agradeceram, porque eu também não conhecia. Li hoje à tarde pela primeira vez e falei assim, gente,
o que que tem nesse conto? Né? Aquela impressão assim primeira de que não tem nada, e li uma segunda vez e me chamou muita atenção o título, né? Uma firma boa e tradicional. Eu falei assim, aí deve estar a chave da coisa. E a Vânia acabou citando também isso, né? Então, quando a senhora Friedman fala, olha, está sendo toda gentil, oferecendo alguma coisa para o filho, ela fala, muito obrigada. Meu filho vai ficar com pena, mas ele já tem uma firma boa e tradicional. Ou seja, a do seu marido não é nem boa nem tradicional, né? Eu acho que culmina, né, toda aquela briga, a forma com que elas estão disputando qual é o filho mais guerreiro, né, já que eles estão numa guerra, qual que está batalhando ali, né, a importância deles com essa história da firma boa e tradicional. Obrigada, foi muito bom conhecer, né, essa É, autora. eu que agradeço, Zulmira. Ah, temos mais um comentário? Ah, eu queria comentar o seguinte, que tem essa questão, assim, vamos dizer, regional, né? Estados Unidos, a classe média, essa maneira de falar, mas eu senti também, assim, eu já me vi nessa situação. Aí eu fiquei pensando, será que essas duas mulheres têm muito a ver, que elas estariam falando, contando a vida uma da outra, o problema do filho, da vida, mas tem aquela coisa assim, eu acho que é uma situação que pelo menos eu já vivi. Agora, eu não sei nem dizer quando, aonde, com quem, mas me remete a alguma coisa conhecida. Não é por não querer, por não conseguir sair dessa sensação de tensão. Aí você começa a falar umas coisas, sabe? Começa a falar de coisas externas, não de você, porque o meu marido, porque o meu filho, porque sei lá o quê, o bairro, a escola, a política. Ou nem, não, a política já seria mais caliente, mas vamos dizer assim, coisas assim que você não consegue, dá um branco, dá uma dificuldade de você. É a tal história. O contrário disso é quando você encontra uma pessoa e tem empatia, né? Às vezes você está no ponto do ônibus, aí começa a conversar com alguém, conta a minha vida inteira, ouça a vida inteira, viramos melhores amigas em segundos. E às vezes com pessoas que a gente conhece há muito tempo, ou que vai num lugar, dá essa tensão exatamente que ela descreve maravilhosamente bem nesse conto. Também agradeço a você. Falar? Posso falar? Por Pode. favor. Eu tenho a mãozinha aqui. Ô, Ana, muito interessante toda essa conversa e o conto, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o estilo dela. Assim que você apresentou, você falou assim: parece que é uma conversa superficial, mas não é. Uhum. Também falou que ela tem estilo de terror ou alguma coisa assim de mistério. Eu queria que você falasse um pouquinho do estilo literário dela. Como é que ela consegue isso? É e não é superficial, mas não é superficial. É uma ótima pergunta. Muito obrigada, Eliane. Então, acho que são dois pontos importantes. Um é o fato de que ela se permite vozes um pouco diferentes. Então, esse conto em particular, ela quer mostrar essa tensão, esse xadrez que essas mulheres estão jogando. Então, ela é muito controlada, ela não deixa a narrativa fluir, ela é minimalista com as descrições dela. Tudo que está lá é subentendido. Mas em outros textos, ela se permite ser mais colorida, mais descritiva, ser mais. Eu não vou dizer que ela jamais é exuberante com a descrição, mas em contos mais do gótico, dos romances, talvez, são um pouco mais, sim. São mais ornados, mais excêntricos, são menos herméticos, como esse, em questão de descrição e de estilo. Porém, tendo dito isso, a outra coisa é que, no entanto, ela sempre
ela nunca peca pelo excesso. Os... Ah, Thaís, fico feliz que você tenha vindo. Eu sempre adoro as suas participações. Sempre. Dá oi para os seus netos. Até a Tchau. próxima. Por mim. Tchau. Mas ela nunca peca pelo excesso. Ela deixa pelo não dito, quando ela pode deixar sem dizer, até quando ela entra profundamente na psicologia de um personagem e você tem acesso irrestrito ao que eles pensam. Mas ela nunca te conta tudo. E, no entanto, você consegue entender. Porque eu leio ela como alguém que observava o ser humano muito de perto. Então, não é só que ela cresceu numa família tradicional, que ela casou com um homem que era né, não era um excelente marido, mas ela observava muito de perto esses pequenos comportamentos. Então, nessa coletânea de contos, você tem situações da vida doméstica pequenas, tão pequenas, mas que são um microcosmo de tudo que está acontecendo por trás. Porque ela tinha uma mente que via a imagem por trás desses pequenos rituais. Então, a mulher que fica dentro de casa e não sai, ela ainda está conectada com os vizinhos, está conectada com as preocupações domésticas, com a família. E quando você entende muito bem o que essas preocupações são, você consegue reduzir isso para os seus mínimos detalhes. Então, para mim, ela é uma escritora do detalhe. Aqui, muito controlada, nesse conto, muito seca até, porque ela quer retratar essa tensão do fechado, do não se abrir, dessa disputa, mas que mesmo quando ela se permite. E quando ela se permite, eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês antes da gente terminar, mas mesmo quando ela se permite, ela consegue ser engraçada, ela consegue a sensação de que ela está se abrindo, mas muito ainda fica sem dizer. É impressionante quanto os personagens dela não falam um com o outro, mas eles estão sempre numa crueldade um com o outro, numa disputa. Eu recomendo muito ler A Loteria, o conto dela. É seco também, nesse ela tá. Esse já é um pouco mais fantasioso, mas ela tá também bastante controlada no que ela fala, ela não vai em grandes descrições, e, no entanto, aquela tensão vai crescendo. Eu tenho arrepio até hoje, toda vez que eu leio esse conto, eu já devo ter lido 25 vezes. Mas, para mim, essa é a marca do estilo dela. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Se não era Sim, bem isso que você queria. não, era assim, Ana, eu estou pensando o que você falou. Esse arrepio que você falou agora é frente ao outro conto que você citou ou é frente a esse que você leu? Que você disse que leu já mais de 20 vezes e arrepia de crueldade sempre. É esse Olha, ou A Loteria é o que eu arrepio toda vez que eu leio, mas eu vou te falar uma coisa. Eu li pela primeira vez a coletânea inteira quando a Alfaguara lançou em português. Eu tenho marcado, eu tô até com a minha edição do livro aqui. Quase todos os contos estão com a pontinha virada, porque eu virava sempre que o conto me fazia me sentir mal. Se ele destruía o meu conforto, me fazia me sentir perturbada, eu marcava. O livro inteiro me perturba. Ela consegue entrar na sua paz e sem ter falado nada demais, às vezes uma conversa na cozinha entre duas senhoras. Tem um conto maravilhoso que é uma outra leitura do que está acontecendo aqui, em que as vós estão disputando os talentos dos netos, mas da perspectiva da neta. São sempre situações assim, quando ela não vai para o gótico, e aqui, que eu me lembro, ela não, tirando a loteria, ela não vai para o gótico em nenhum momento, mas que elas te deixam mal depois, você se sente mal, de um jeito excelente, de um jeito que faz você pensar em toda essa corrente, como foi descrito agora. Às vezes você entra nessa situação sem estar lá de propósito. Às vezes a gente se encontra nessa disputa social sem querer e não sabe sair dela. E é chocante, mas de um jeito muito, muito bem feito. Mas É eu um recomendo. suspense psicológico, né, Ana? É um suspense psicológico.
ela tem uma citação dela, que eu vou ler e depois eu vou passar para Mara, que levantou a mão. Eu estou traduzindo, tá? Mas ela recebeu uma crítica da mãe dela de que tinha muitas meninas dementes perturbadas na literatura dela, de que ela tinha. A mãe dela era uma grande crítica dela, no sentido de que elas talvez não se dessem muito bem. Mas ela respondeu para um amigo depois, dizendo que a mãe dela talvez tivesse razão, porque ela foi um pouco monotemática nessa questão da psicologia perturbada mesmo, ela sempre prezou por esse lado. E ela escreve: eu escrevi de neuroses e de medo, e eu acho que todos os meus livros, colocados um do lado do outro, seriam uma longa documentação da ansiedade. E isso, tanto quanto ela está no gótico, com as personagens de fato flertando com a loucura, ou mais do que flertando, indo de cabeça na loucura, quanto nessas situações tão do dia a dia, tão reconhecíveis. É uma literatura da ansiedade, é uma literatura da neurose social particular, da psicologia perturbada, e eu recomendo muitíssimo, eu acho excelente. Mas, Mara, por favor. Não, baseado justamente nisso que você falou, eu fiquei pensando aqui se por trás dessa aparente indiferença ou competição das mães, não estaria, no fundo, um terror muito grande por estar em tempo de guerra e, no fundo, talvez até uma tentativa de entrar em contato como se isso, de alguma forma, aliviasse um pouco a dor e o medo de perder esses filhos, embora isso seja feito de uma forma muito fleumática, assim, talvez uma herança inglesa deles. Eu acho que se não tem aí, ao contrário de uma coisa que parece uma total indiferença aos filhos estarem na guerra, e a guerra afeta todo mundo, né? Então eu acho impossível que, assim, para mim, que no fundo essas duas mães, né, o terror talvez desse conto esteja nisso. É um terror esse fundo de guerra, entendeu? Eu acho que tem aí um medo e uma dor muito grande que é disfarçado por uma conversa muito formal, mas eu fico pensando se uma mãe entrar em contato com a outra, de repente não é uma tentativa também de ficar mais perto do filho, já que os dois filhos estão juntos. E eu fiquei Mas, Mara, a pensando gente já também, sabe que é guerra por causa daquela observação de quando ele foi escrito, porque no texto não tem a mais remota mas eles estão referência. no exército, né? Os filhos falam que eles estão no exército, não No é? Exército. Mas eu fiquei pensando que era uma Pode estar situação de servindo o guerra. Exército, pode... Pois é, E a gente aí, o contraste também que eu achei foi, não sei, isso eu estou supondo, porque é, também a data é de 44. Mas e outra coisa que eu fiquei pensando é se também a situação dos filhos no Exército nivela todo mundo. Então, parece que some, eu não sei se some essa competição aí, entendeu? E tá todo mundo, tipo assim, a gente está no mesmo barco lá no Exército, se essa amizade não é mais intensa, justamente porque tá todo mundo ali no mesmo barco no Exército, assim. Eles têm mais intimidade, um fala do outro, compartilha as coisas, né? Se é justamente porque eu imagino que seja, eu fiquei imaginando que seja guerra, mas no Exército eles não estão meio nivelados, assim, todo mundo está no mesmo barco aqui. Isso permite uma amizade maior, uma confraternização maior, ou compartilhar mais as coisas, ao contrário do que a sociedade ali delas impõe. Sei lá, mas é justamente isso, Vânia, eu não tenho essa certeza de guerra. A gente imagina por causa da data, né? E porque fala que eles estão no exército. pois Mas é que como é. falar, mas é que como já foi falado assim, ai, nossa, em vez delas pensarem no filho que está lá na guerra, elas ficam falando essas banalidades. Eu já pensei se não é um jeito de disfarçar o medo, sabe? Um jeito de disfarçar o medo e essa projeção de futuro dos filhos não é também uma coisa assim, não, eles vão voltar. Tem uma competição? Claro que tem, isso aí é da sociedade, ninguém vai tirar. Mas se não tem também uma projeção assim, não, claro que eles vão voltar, entendeu? Claro que vão voltar. Eu pensando em guerra, agora, no exército em si, eu não sei, né? Aí
É porque agora eu fiquei com esse negócio da guerra na cabeça. Então, realmente ele não fala no texto, né? A gente que está. É porque só pela notinha que ela botou, publicado em março de 44. Então, mas como dá essa coisa do exército, eu fiquei pensando, de alguma forma, ou é um preparativo para uma guerra, ou é uma iminência de uma guerra, ou é durante uma guerra, alguma coisa, não sei. Pode ser só um treinamento, né? Mas não dá muita impressão de ser só treinamento, não sei. Sei lá. E eu Mara, tive essa impressão. eu achei excelente as suas colocações. Eu acho que você teve uma ótima intuição. Eu vou do avesso, mas eu também concordo que no conto é colocado esse contraste entre o que as mães em casa, que ainda estão dentro do Uhum, contexto normal de vida, entre aspas, se comportam, uhum, com o que é colocado com os filhos, que estão fora desse contexto, numa situação de excepcionalidade, que é a guerra, e lá eles podem ser amigos. Mas eu tenho aqui o parágrafo em que ela fala: é tão esquisito que a gente more na mesma cidade e só com os nossos filhos indo tão longe tenhamos nos conhecido. Elas moram na mesma cidade, elas moram a algumas ruas uhum, de distância, elas até têm algumas outras conexões. O marido da senhora Concord é professor na escola que os sobrinhos da outra estão, enfim. E elas não queriam se conhecer, porque dentro daquele mundo que gira sempre que nem um relógio certinho, do mesmo jeito, elas não iam quebrar aquela conexão, aquela separação nunca. Mas no exército, eles podem, porque eles estão uhum, fora da realidade de todo dia. Então eu acho que isso é colocado no texto de uma maneira muito discreta, mas o paralelo sempre entre essa amizade bastante profunda dos meninos, que falam um do outro toda hora, estão sempre juntos, estão sempre por aí, e dessas mães, que estão uma parede de gelo uma com a outra, em outro registro completamente de preocupações, e que não falam do que elas realmente sentem. E a gente não tem acesso ao pensamento. é, E sobre o outro ponto que você colocou primeiro, eu concordo com a Vânia, eu acho que a Shirley Jackson foi muito cirúrgica em não falar da guerra, em não falar onde que os meninos estão. Por isso que eu quis colocar quando que o conto foi publicado, porque você não tira uhum, isso do contexto. Mas tendo lido outras coisas dela, eu não gosto de tentar interpretar um conto pelos outros, mas tendo isso um pouco na cabeça, eu concordo muito com você, eu gostei da sua intuição nesse sentido. Quando ela fala dessas tradições sociais, várias que são ruins, ou que são ultrapassadas, ou que são cruéis, que são negativas, mas que as pessoas continuam fazendo, quando ela descreve os personagens fazendo isso, em parte eles fazem isso por conta da inércia. Eles sempre fizeram e eles vão continuar fazendo. Mas tem alguns lugares, alguns contos, principalmente quando ela vai mais pro gótico, em que o que ela sugere é que o mecanismo por trás disso é que as pessoas se atêm às tradições que elas têm, por pior que sejam, pelo medo que elas têm de que se elas não fizerem isso, o mundo sai de órbita. Então, o medo do desconhecido, o medo da desordem, o medo da bagunça, significa que você continua numa tradição péssima, numa situação ruim, porque você sabe o que é aquilo. Aquilo é seguro. É ruim, mas é seguro. Então eu acho que você colocou, é uma ansiedade com relação ao que acontece se a gente permitir que o nosso mundo saia de ordem. Por mais que o mundo não esteja bem da maneira em que uhum, ele está. Então é um medo, ele é um medo combativo. É um medo, ela se atém a essa tradição contra algo. Recomendo a loteria de novo para vocês, porque eu acho que cristaliza muito disso. Ah, apesar de ser americano, me lembrou muito ingleses, assim, esse conto, assim, uma maneira de ser de ingleses, né? Assim, sim. é muito essa coisa de não pode falar o que está sentindo, não pode, né? Tipo, Rainha Elizabeth, não comente, não, não é, mas que ela tinha uns lemas dela lá, né? Não comente, não. Ah, sei lá, eram três coisas que ela falava, mas era tipo assim, não demonstre, não comente, não sei o quê. Era uma outra coisa. E me lembrou mais ingleses, quer dizer, os americanos
claro, são descendentes, e aí, no caso, uma ascendência judeus, né, também, mas me lembrou muito, assim, parecia duas inglesas, assim. Mas parece que é assim, né, até hoje nos Estados Unidos, segundo estava falando a nossa amiga, a Thaís, né? Sim. Eu acredito que talvez dependendo de onde você for, é assim até hoje em vários lugares do mundo. A Sim, gente ainda vai encontrar essa dinâmica aqui mesmo. Ahn, Eu queria Suzana, pode. fazer algumas observações assim, bem que eu acho que já falamos muitas coisas, né, que foram tiradas, né, de um texto que, em princípio, né, você lê e, né, termina assim, mas espera aí, o que foi que eu li? Como é que é, né? Será que é isso? Se é essa, Para que serve isso, né? Para que serve isso? né? Você começa assim, e ele é tão assim que ele lembra um pouco, guardadas as proporções, né? A literatura do absurdo, né? É. Que ele chega a ser quase absurdo, né? O modo, essa. Então, claro que expõe assim, ao ridículo essa formalidade, não é dos ingleses ou dos americanos ou de quem se relaciona dessa forma, trata essa relação entre firmas. Uma firma que é boa e tradicional, as pessoas se comportam assim. Duas firmas, duas famílias, né? São duas firmas. Né? Embora os elementos se contactem, os meninos, que você não sabe nem que relação eles têm, dá até a impressão que há uma relação outra por trás entre eles, porque a relação do filho da senhora Concord, né, é muito estreita, é muito íntima da senhora Friedman, né? Parece que é mais íntima do que é com a mãe. Existe uma coisa também naquela carta, né? Uma carta que é lida, mas sem Ninguém que fala nada escrito dela. na carta, né? É. Está escrito, puxa, alguma coisa, a ponto dela trazer a carta para mostrar, quer dizer, é quase uma surpresa também que o filho tenha escrito para a senhora Friedman, né? Então, e é tudo muito absurdo mesmo, assim. Eu penso sempre num elemento assim de beirando o absurdo, né? Quase ali, né? Então, mas são observações assim que eu queria fazer e a construção é fantástica, assim. Tem nada fora do lugar, né? Tudo preciso, termina, ela vai embora e pronto, e acabou. É, eu queria Ah, comentar em cima do que a Suzana falou, quando você ligou o título, né? Eu tinha perdido de dimensão o título, uma firma segura e tradicional. E isso. uma vez eu ouvi alguém comentando sobre um casamento de alguém, que é um casamento assim, todo assim, assim, parecia esse conto. Mas tudo funciona, e como uma firma com segurança, e alguém aqui também falou sobre essa sensação que você mesma, Suzana, eu acho, que o conto dá de, não podemos sair, dá medo sair um pouco dessa coisa assim, toda controlada, né? Segura, que nem uma firma, quer dizer, a relação das duas mulheres, o diálogo, o que acontece é exatamente como se fosse uma empresa tradicional, segura, que ninguém fala mais daquilo que, como é que se diz, que a etiqueta, lá, Necessário. do que o necessário, não é não é uma relação, é uma empresa, não é uma relação entre duas pessoas, seres humanos com as suas ou sei lá. É uma relação empresarial. O meu marido é o dono do não sei o quê, como numa empresa, alguém falando, sei lá, eu conheço alguém da empresa X, então fica. Agora que me bateu isso depois que você comentou sobre o título. E que eu não estava entendendo muito bem essa relação do que acontecia nesse conto, que eu tive essa sensação, e aí? Com o título. Numa boa É, firma tradicional, as pessoas se é, comportam assim, elas, né? Elas exato. não podem entrar em muitas É. intimidades, não. Uhum. Ô, Ah, Suzana, pessoal, Diga. Ah,
escrever, pronto, se eu quisesse escrever, traduzir uma situação semelhante, eu então procuraria literariamente evitar de escrever emoções, usar Sim, poucos adjetivos. A sim. construção literária seria isto para mostrar essa não relação que vocês estão falando? Eu vou falar sobre isso um pouquinho, mas aí eu quero depois passar para a Ana para saber. É muito Ahn, interessante que todas as reações não estão, como, de certo modo, o conto contemporâneo trabalha muito isso, né? As reações são do leitor, elas não expõem nada, entendeu? Ela trabalha com a emoção do leitor. Ali não está descrito. Se você descrever as emoções de cada personagem, você. É que nem diz o Fernando Pessoa, sinta quem lê. São dois versos do Fernando Pessoa, ao final, né, que ele vai falar sobre o sentimento, na poesia, no caso, mas é na literatura e na arte. Né? Sentir, sinta quem lê. É como comparar um quadro realista, tá, com um quadro do, sei lá, do Miró, qualquer coisa assim. Tá? É, é por aí. Agora, Ana, fala você, porque você deve ter coisas para falar também, que você conhece muito mais. Eu tive contato muito pouco com a Sheila, Ai, não, eu queria aproveitar a oportunidade dessa pergunta e da sua resposta, porque eu trouxe um outro conto dela, de 2 páginas, bem curtinho, mas em que eu queria colocar um contraste quando ela se permite entrar mais na psicologia do personagem, para a gente poder ver o que tem em comum com esse conto e o que não tem. Eu acho que a gente talvez já tenha passado até um pouco do tempo, então eu deixo livre para vocês, se vocês querem fazer isso ou não, mas se vocês estiverem dispostas e quiserem fechar com essa comparação, Querem? Queremos, eu acho que dá Querem? tempo, né, Camila? Tempo, vamos lá. é Faltam curtinho. 5 minutos, mas são 2 páginas. Então, se der para colocar, pelo menos para a gente perceber melhor, né? Depois cada um vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. Vai Vai para a para firma, casa. vai para a Vai para a firma. firma. Ai, então, Bom, Camila, você consegue colocar o segundo? Beleza. É da mesma coletânea, e eu acho bastante interessante para contrastar o estilo e como ela é como escritora quando ela deixa a gente ver o que os personagens estão pensando. Porém, bom, vamos ler primeiro. Recebi uma carta do Jimmy. Às vezes, ela pensou, empilhando os pratos na cozinha. Às vezes fico me perguntando se os homens são sensatos, se algum deles é. Vai ver que são todos loucos, e todas as mulheres sabem disso menos eu. E minha mãe nunca me contou, e a amiga com quem eu dividi o apartamento simplesmente não mencionou o fato. E todas as outras esposas acham que eu já sei. Recebi uma carta do time hoje, ele disse enquanto desdobrava o guardanapo. Então você enfim recebeu, ela pensou. Então ele enfim sucumbiu e te escreveu. Quem sabe agora não fique tudo bem, tudo resolvido e em bons termos novamente? O que foi que ele falou? Ela perguntou como quem não quer nada. Sei lá, ele disse. Eu não abri. Meu Deus, ela pensou, enxergando tudo claramente naquele exato instante. Ela guardou. Vou mandar de volta para ele amanhã, sem abrir. Essa eu podia ter imaginado sozinha, ela pensou. Eu não conseguiria ficar com a carta fechada nem por 5 minutos que fosse. Eu teria pensado em alguma grosseria, como rasgar e mandar de volta picotada, ou pedir a alguém que escrevesse uma resposta ríspida por mim. Mas não seria capaz de ficar perto dela nem 5 minutos. Almocei com o Tom hoje, ele disse, como se o assunto tivesse se encerrado. Exatamente como se o assunto tivesse se encerrado, ela pensou. Exatamente como se jamais esperasse pensar nele outra vez. Talvez ele não pense, ela refletiu. Meu Deus! Acho que você tem que abrir a carta do Jimmy, ela disse. Talvez seja fácil assim, ela pensou. Talvez ele diga que tudo bem e vá abri-la. Talvez ele volte para casa e fique um tempo morando com a mãe. Por quê? Ele perguntou. Comece devagar, ela pensou. Você vai se matar se não fizer isso. Ah, acho que porque eu estou curiosa e vou morrer se não souber o que tem nela, ela disse. Abra, ele sugeriu. Fique aí só olhando eu pôr as mãos à obra, ela pensou. Falando sério, ela falou. É uma bobagem guardar rancor de uma carta. Do Jimmy tudo bem.
Mas não ler a carta por despeito é bobagem. Ai, meu Deus, ela pensou, eu falei em bobagem. Falei em bobagem 2 vezes. Vai acabar aí. Se ele me ouvir dizer que ele é bobo, estou acabada, mesmo se eu passar a noite inteira me explicando. Por que eu deveria ler? Ele questionou. Não tenho interesse em nada que ele possa dizer? Eu tenho. Abra, ele disse. Ai, meu Deus, ela pensou. Ai, meu Deus, vou roubá-la da pasta dele, vou fritá-la com os ovos mexidos de amanhã, mas não vou aceitar uma provocação dessas. Ele vai forçar a barra. Está bem, ela disse. Então não tenho interesse. Faça ele pensar que você entregou os pontos. Deixe que se acomode na poltrona. Deixe que se sirva da torta de limão. Faça com que pense em outra coisa. Empilhando os pratos na cozinha, ela pensou. Vai ver que ele está falando sério. Vai ver que ele preferiria se matar. Vai ver que realmente não teve curiosidade. E mesmo se tivesse, ele fosse chegar à histeria tentando ler através do envelope, trancado no banheiro. Ou vai ver que ele simplesmente recebeu e disse: Ah, do Jimmy, e a jogou na pasta e se esqueceu. Vou matá-lo se for o caso, ela pensou. Vou enterrá-lo no porão. Mais tarde, quando ele tomava o seu café, ela falou: Vai mostrar ao John? O John também vai morrer, ela pensou. O John vai rodeá-la que nem eu estou rodeando. Mostrar o que ao John? Ele perguntou. A carta do Jimmy. Ah, ele disse. Claro. Um triunfo tremendo a dominou. Então ele realmente quer mostrá-la ao John. Então ele só quer garantir que ainda está zangado. Ele quer que o John diga: Sério, você ainda está zangado com o Jimmy? E quer ser capaz de dizer que sim. Do auge de seu triunfo, ela pensou: ele também vem pensando nisso esse tempo todo. E ela falou antes que pudesse se conter: Achei que você fosse mandar de volta sem abrir. Ele levantou a cabeça. Esqueci, ele disse. Acho que vou. Eu precisava mesmo abrir a boca, ela pensou. Ele esqueceu. O problema, ela pensou, é que ele realmente esqueceu. Fugiu de sua mente por completo. Ele não tinha parado para pensar outra vez. Se fosse uma cobra, ele teria sido picado. Debaixo dos degraus do porão, ela pensou, com a cabeça dele esmagada e a porcaria da carta sob suas mãos entrelaçadas. E vale a pena, ela pensou. Ah, se vale. Então, aqui a gente tem o oposto do outro conto. Aqui ela usa o discurso indireto. Logo no começo, a gente já está completamente imergido nessa psicologia de uma mulher bastante nervosa, bastante irritada, bastante um pensamento ansioso, repetitivo, focado naquela carta, violento um pouco. Ela usa termos muito pesados, ela fala com muita raiva, com descrições vívidas. E, no entanto, o diálogo entre os personagens é quase o mesmo diálogo que a gente acabou de ler. É um diálogo blasé, é um diálogo da banalidade, ele segue a rotina doméstica de todo dia. O homem chegou em casa, presumivelmente do trabalho, está tomando o café dele, está falando um pouco do dia. Eles não falam nada um para o outro. E, de fato, eles não falam nada para a gente não sabe quem é o Jimmy, a gente pode ter os seus palpites, eu tenho os meus, mas não afeta a história. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe quem é o John. A gente não sabe nada sobre eles, mas aqui a gente consegue ver o que está por baixo do pensamento dessa pessoa. E é de um nervosismo extremo, não condiz com a situação que é descrita, não condiz até com o que a gente imagina ser um discurso interno saudável, é um discurso interno bruto e irritado, mas a imagem doméstica, aquele quadro de serenidade americana, classe média, respeitável, que eu acho que é uma palavra que percorre muito a obra dela, ser ou não ser respeitável, quem é e quem não é, e quem decide quem pode ser ou não ser, ainda está colocado lá. Aqui é até um pouco mais da influência do gótico dela, de quando ela joga para os absurdos e joga para os extremos para sublinhar um ponto. Vou matar ele, vou jogar ele, enterrar ele debaixo da escada se ele não olhar o que tem nessa carta, o que aconteceu. Mas o discurso, por fora, é aquela mesma serenidade, aquela mesma banalidade. Então, acho interessante contrastar com aquele outro conto. E seria legal, Ana, ler só os diálogos, sem ler a parte que ela está pensando. Você lê o conto só os diálogos, só para ver o que é dito de fato. Ah, legal, é um jogo bom.
Não é? Você vai ver, recebi uma carta do Jimmy hoje. O O que que foi foi que ele que... falou? E ele fala, abre 3 vezes. Eu aqui, abre, abre. Sei O lá, eu não abri. suspense, e ela não abre. Vou Vou mandar de mandar de volta para volta ele. para ele amanhã sem abrir. Almocei com o Tom hoje. Acho que você tem que abrir a carta do Jimmy. Por quê? Acho que porque eu estou curiosa. Vou morrer se não souber o que tem nela. Abre, abra. Falando sério, é uma bobagem guardar rancor de uma carta. Do Jimmy, tudo bem, mas não ler a carta por despeito é bobagem. Por que eu deveria ler? Não tem interesse em nada que ele possa me dizer? Eu tenho. Abra. É um diálogo absolutamente vazio. Abre, não, não vou abrir. Não, abre, não, não abro. Não passa disso, Não. não é? Não passa disso. É engraçado, porque se a gente pegar só os diálogos que são ditos em voz alta, a gente podia sentar, teorizar, reparar que ela fala da carta algumas vezes, ficar pensando, ah, ela deve querer muito saber o que aconteceu. Mas o diálogo não diz nada. É completamente dissociado do que é o discurso interno dela, que é uma coisa coloridíssima. Não, e aí você pode inventar qualquer história, né, Ana? Porque você Exato. não sabe quem é Jim, você não sabe quem é John, você não sabe nada, e aí é o que ela diz, você pode inventar, ela te dá uns diálogos assim, cria uma história, veja que Não tem. inventa todo o contexto. Como é o título é a loteria? Não. O Não, título desse. recebi uma carta do Jimmy. Ah, é. Eu tenho na cabeça. A loteria é um conto que ela falou. Tá, eu Depois anotei manda para a aqui. gente esse Recebi uma também, carta Ana, do por Jimmy. favor. Manda, pode deixar. Tem uma questão aí, assim, só para fechar, porque eu sei que, por causa dos horários, né, daqui, é que você tem ali a relação homem-mulher, tá? E que ela que está um pouco, está bem explícita no primeiro parágrafo, né? É. As reações de um e de outro, como é, quer dizer, com cada um, como as coisas se passam com cada um deles, né? Às vezes ela pensou empilhando os pratos na cozinha, às vezes fico me perguntando se os homens são sensatos, se algum deles é, tá? E aí ela vai mostrar, vai ver que são todos loucos e todas as mulheres sabem disso menos eu. E minha mãe nunca me contou e a amiga, né, nunca me contou, brarará. E aí entra a carta e que é quase como uma demonstração, uma afirmação, né, daquilo tudo que ela declara no primeiro parágrafo, não é? Que é essa coisa mesmo, você não vai abrir, abre e ela, né? Então, o que é uma mulher e o que é um homem diante de uma carta fechada? A curiosidade, o desejo de saber mais, para ele está encerrado, eu não tenho mais nada que ver, eu não quero mais saber, então vou abrir. Tá, fechei essa porta. Ele fecha uma tampa. A mulher, ao contrário, ela quer abrir a porta, ela quer abrir a casa, a carta, né? Assim, Ao contrário do outro conto, aqui é um fluxo, é, né? Do ponto de Rolando vista de e estilo, é vai completamente. maravilhoso esse conto, né? exatamente. Ana, você me ganhou. Vou comprar os livros dessa hoje Legal, é isso que mesmo. a gente quer, acertar letras. Nunca tinha ouvido falar dessa escritora. Também Parabéns, não. menina. Isso é Gente, muito bom. eu não recebo pagamento da Alfaguara, mas eu deveria receber, porque eu já recomendei para Você tanta merece. gente. Eles deviam me contratar. Devia, devia. Mas sim, eu acho essa Mas dinâmica do a casal em Shirley é que uma. Oi. A Shirley é uma autora premiada, né, por essa literatura
de suspense psicológico, de fluxo de consciência, de trabalhar esse medo. Como a Suzana falou, né? Ela mexe com o leitor. Ela não precisa dizer, ela só tem que fazer a gente sentir. E essa ela faz magistralmente. A Ana definiu como uma literatura da neurose ou da ansiedade, né? Essa busca da homeostase, né? Tá péssimo aqui, mas deixa eu ficar, que isso aqui eu conheço, né? Muito legal, muito legal. E Sem faz falar que pensar nessa crueldade também no bebê É, Rosemary, por exemplo, né? é. E a Também. violência que não é explicitada, né, Isso, Ludmila? Aquela coisa. Teve um é. filme alemão, uma vez chamado, acho que se não me engano, A Fita Branca, que mostra Isso mesmo, é polonês. polonês, né? Que Polonês. mostra aquela violência Eu sei. É. que não é Tudo se explicitada, mas passa, a situação toda é de uma violência é, terrível, e tudo se passa como se estivesse tudo bem. normalmente. É É, assim que é. é. Eu Aham. penso muito no aquela história famosa da banda que continuou tocando enquanto o Titanic afundava. Já Ah, foi, já foi tudo pelos ares, mas não tem mais o que fazer, vamos manter o que a gente conhece. É, É isso. verdade, verdade. é verdade, é isso aí. Beleza, Melhor, eu quero. o melhor de tudo, eu ainda tô apegada aqui no estilo dela, né, no formato, porque não fica confuso. Tem várias pessoas falando aí. É ela que fala, é ela que pensa, sente, é o outro falando, é a carta do Jimmy, mas é uma redação que não te confunde, você lê perfeitamente, você acompanha, ela traduz Fluxo. a realidade de uma conversa de duas pessoas, mas que tem umas 3 ou 4, cada uma aí se desdobra de um jeito. Mas o domínio da palavra realmente é bacana ver isso no texto. Você não faz confusão nenhuma. Você entende o que está acontecendo. Uhum. Então, maravilha, Ana. Tudo. A gen- Gostei muito. Uma das máximas lá no nosso curso lá das rodas de leitura, teoria e prática, né, é que as pessoas queiram sair dali e comprar o livro. Eu vou correndo comprar esse livro. Não, às vezes eu compro aqui mesmo, né? Vou Logo. mandar Mas uma aqui, carta para a Alfaguara, Ana, dizendo que foi recomendado. Olha essas compras Cada um aí. de nós, pois de quem vai comprar, manda uma carta para a Alfaguara. Ó, estou comprando por recomendação da. Essa corretagem é Vereda minha. na livraria física. isso aí. Ai, gente, estamos já no final já do nosso encontro, viu, Ana? Quer falar alguma coisa de encerramento sobre, enfim, Ahn, sim, eu vou deixar a Shirley Jackson por aqui, porque se me deixarem, eu falo dela 85 horas seguidas. É uma autora que eu acho que recompensa muito, quanto mais você fala sobre ela, mais você percebe detalhes. uhum. E eu acho que enriquece pela conversa, mas também a gente tem um tempo limitado, então acho que foi um bom lugar para parar. Mas eu quero agradecer, estava um pouco nervosa, foi a primeira cesta com letras que eu fiz, mas como sempre, todo mundo, né, no IEL muito receptivo ao texto, e fico feliz que vocês gostaram da, da autora, se interessaram pela coletânea. Eu acho que ler todos em sequência também é algo que recompensa o leitor, porque te causa um mal-estar, mas eles vão construindo um em cima do outro, aquela sensação, aquela visão que ela tem dos Estados Unidos. Então, fico feliz que vocês gostaram. Mandar uma carta para o marketing da Alfaguara falando. Mas é isso, eu gostaria só de agradecer mesmo. Foi muito agradável passar essa hora, mais de hora, com vocês. E espero que façamos mais vezes. Volte sempre. Volte Foi sempre, lindo. Ana.
E você Foi foi muito maravilhoso. bem. E você foi muito bem. Como dizia Obrigada. minha avó, você vendeu muito bem o seu peixe na feira. A vovó falava isso. Se Perfeito. você estava nervosa, não transpareceu nem um pouco, nem um pouco. Você está Que muito maravilha. inglesa, hein? Que bom. Muito bom. Eu me Parabéns, inspirei. Ana. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigada. Beijo Tchau, grande. gente. Ana, muito Beijo, obrigada. tchau. Você agradece, viu? Agradece Obrigada. muito a você. Até a E próxima. você de novo. Até a Tchau. próxima. Bom fim de semana, povo. Tá? Bom Beijo, final de Ana. Ah, eu semana. esqueci de Bom falar. final de Fiquem aí, semana. fiquem aí. Dia 9 de outubro, Pepetela, ao vivo, no Clube de Leitura, tá? 9 de outubro, 17h30. Passa à Pepetela, vontade, ao né, vivo e a gente, né? cores, certo? Tá? Então, Passa à vocês vontade não em quem podem está faltar. longe. Sim, Mara, é E isso. também no dia 10, a nossa janela literária é muito, muito, muito especial, tá? Puxa, eu devia ter falado isso antes, né, Camila? Eu tenho que aprender a fazer esse meu merchan. Nós vamos ter a presença do Ayrton Souza, tá? Que é aquele autor paraense, né? Que foi censurado, tá? Ah, não sei se ela já saiu. Ela já saiu, a Lil, está apaixonada por ele. E ele vem conversar conosco, tá? Sobre o romance. O Dia romance 18. Dia 18, Não é dia pessoal. 18, né? Dia é dia 18, dia 10? 18. Então, 18. Camila, lê direitinho os horários, tudo direitinho. Isso, Tudo janelas literárias, dia 18/10, às bom, 18 horas. Inscrição pelo site do IEL. tá? Vai ser bárbaro, vocês não percam. Eu falei dia 10, gente. Que coisa horrível. Eu até Não vou mais me meter estranhei, anunciar nada. porque eu tinha visto 18 mesmo. Não. Esquece, gente, tá? Eu não vou mais me meter a anunciar nada, porque sou péssima. Fazer merchan da estação, não consigo. Então tá, vamos então para a nossa sexta, agora sem letras, mas com uma pizza, com uma sopinha, ou com Sexta com vinho. Sexta com vinho, tá? A próxima Posso perguntar uma coisa? Quem vier, traga uma taça de vinho, tá? Vamos fazer um brinde ao Ayrton. Quando? Posso No dia perguntar 18? uma coisa? Dia 18. Olha, Sobre Carne Estranha o... é o nome do livro. Outono de Carne Estranha. É maravilhoso. Tá? A gente precisa ler o livro? Se não precisa ler, você vai querer. Certamente você vai querer comprar o livro. Tá? Não, eu comprei, mas não sei se vai dar tempo de eu ler. Ah, tá. Mas assim, ele foi inclusive censurado, né, pelo SESC, ganhou o prêmio SESC de literatura. Eu tenho um envolvimento próximo com esse livro, porque eu fui jurada final do concurso de romance. Eu estava tá? quando você falou. E então eu tenho um envolvimento muito, muito assim. O livro é fantástico, maravilhoso. É maravilhoso. Quero ver. Eu Então, não comprei agora deixe na de ler. Bienal e eu não sei se eu vou conseguir ler até lá. Tá? E dia 9, quem estiver no Rio, venha ao Clube de Leitura. Eu sei que muita gente vai para a Flip, né? Tá? Mas agora? Flip, agora vai estar quarta. Começa na quarta, né? Começa quarta. É isso aí. Tá? Um beijo, então, para todo mundo. Beijo, tchau, bom fim de semana. Tchau, bom final de semana. Próxima janela, próxima sexta com letra vai ser com vinho, hein? Eu vou lembrar. Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo, tchau.